Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos ver o que Jesus disse ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21. E assim que você achar, verifique se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, se aproxime desta pessoa e mostre para ela onde que nós vamos ler. As pessoas que estão em casa acompanhando pela rádio também podem acompanhar também. João capítulo 16, versículo 21. Jesus disse o seguinte: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Amém, igreja? Preste atenção, que eu vou ler outra vez. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. É interessante que Jesus está às vésperas da sua morte. E olha a comparação que ele vai fazer agora. Por isso eu vou ler mais uma vez, e eu quero que cada pessoa que está aqui repita em seguida. Vamos lá. A mulher, bem alto. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Amém? Coisa sublime, não é? Jesus fazia várias comparações e essa realmente é surpreendente. Você crê que Jesus disse isso, sim ou não? Você crê que ele fez essa comparação? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que a Lapa, Zona Oeste de São Paulo, já deu para Jesus. Os anjos têm que ouvir esse barulho lá nas nuvens, e eles têm que olhar para a terra, e eles têm que perguntar: o que é isso? E a resposta tem que vir do céu dizendo: é o povo de Deus que está na Lapa, em São Paulo, glorificando o nome do Senhor como nunca glorificaram antes. Então vai, aplaude, dá glória, isso. Você que está em casa, aplaude. O Brasil aplaude. Isso, vamos glorificar. Isso, dá glória. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebe o louvor da tua igreja, recebe o louvor do teu povo agora, e derrame as tuas bênçãos neste lugar. Derrame a bênção sobre cada pessoa que está te glorificando, pessoas que estão em casa, pessoas que estão no trânsito, pessoas que estão no trabalho te glorificando agora. Meu Deus, envia a tua bênção a cada lugar. Pai querido, a tua palavra vai ser anunciada. Fale através dos nossos lábios. Fale agora, Senhor. Envia a tua palavra poderosamente. Retira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, que caia por terra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Realmente é curioso até Jesus fazer uma comparação com o sofrimento da mulher que está para dar à luz com o sofrimento que ele vai passar. A tristeza que os discípulos estão sentindo, porque ele está anunciando uma tragédia, uma aparente tragédia,
Ele diz que a tragédia não é bem assim, que agora eles têm tristeza, mas que depois essa tristeza se converterá em alegria e ninguém poderá roubar esta alegria. Mas para a gente entender a profundidade do que Jesus está dizendo com esta frase, já que ele está comparando a situação a uma mulher que está prestes a dar à luz, nós precisamos entender como que é uma gravidez, como que é uma gestação, para começar a compreender o que Jesus realmente quer dizer ali na profundidade. Então, o que você quiser anotar a partir de agora, vá anotando, porque é interessante. Algumas informações você já sabe, mas outras você não sabe. Por exemplo, todos nós sabemos que uma gravidez demora 9 meses, não é isso? É o que a gente sabe. Agora, se você pegar uma gravidez e multiplicar 9 meses por 30 dias, você vai ter 270 dias, não é isso? Mas cientificamente falando, no acompanhamento médico, uma gravidez não dura 270 dias. Uma gravidez normal dura 280 dias. Então anote aí 280 dias e não 270. Os médicos comprovam isso e a ciência também. Se você pegar esses 280 dias de uma gravidez normal, ainda que uma gravidez também é considerada normal se a criança nascer um pouco antes, com 270 dias, ou até com 290 dias, mas o correto, o equilibrado, a hora perfeita é 280 dias. Você vai ter então aqui 40 semanas. Se você dividir 280 dias por 7 dias, que é o prazo de uma semana, você vai ter 40 semanas. Então anote isso, uma gravidez dura 40 semanas. Mas no calendário lunar, uma gravidez dura 10 meses e não 9 meses. Quando as pessoas dizem, olha, se quer menino ou menina depende da lua, não é? A gravidez, na verdade, é regida por um calendário lunar de 10 meses. O calendário lunar, ele é menor do que o calendário solar, porque o calendário solar tem 365 dias e falta um, por isso que tem anos bissextos. E o calendário lunar tem 355 dias, se eu não me engano, ele é menor. Então, o calendário lunar é diferente do calendário solar, porque a lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. A contagem é diferente. Mas pelo calendário lunar, a gravidez demora 10 meses, anote isso aí. Então, se você começar a analisar uma gravidez já por esses 2 números que você recebeu, nós vamos ter um fato realmente curioso. Primeiro, que 40 semanas, que é o tempo de uma gravidez, 280 dias, 40 semanas, esse número 40 na Bíblia Sagrada, sempre que você ver o número 40 aparecendo na Bíblia, está ligado à tribulação, está ligado à dificuldade, está ligado à angústia, está ligado a sofrimento. Tudo que uma pessoa vai padecer, ou ela vai ser angustiada, o número 40 aparece ali como símbolo de um período difícil. Sempre o número 40 na Bíblia, e tem vários exemplos disso, que 40 é um número de tribulação, é um número de dor. Muito bem. Os número 10 meses lunar de uma gravidez. 10 meses. O número 10 na Bíblia é o número da totalidade. Quando, por exemplo, se fala os 10 mandamentos, na verdade não são só 10, são uma infinidade. Mas os 10 representam a totalidade de todos os mandamentos que estão ali embutidos. Então o número 10 na Bíblia representa um número total, a totalidade. Se Jesus está fazendo a comparação entre a sua situação, o sofrimento que ele vai passar, a sua obra, com a hora de uma mulher grávida, com a hora do parto, se ele comparou com uma gravidez, então nós já podemos deduzir por aí que a obra do Senhor Jesus seria uma obra feita com dor, com tribulação, mas que ao mesmo tempo seria uma obra total. Amém, igreja? Uma obra completa. Muito bem. Vamos continuar analisando as coisas de uma gravidez. Se uma criança, ou uma gestação, ou um parto acontecer antes da 28ª semana,
a criança ainda não está formada. E o bebê é inviável. Isso chama-se aborto. Não há condições de uma criança nessa situação subsistir. Se a criança nascer depois da 28ª semana e antes da 40ª semana, será um parto prematuro. A criança poderá até sobreviver, mas vai requerer muitos cuidados. A criança saudável é aquela que nasce na 40ª semana, é aquela que cumpre os dias perfeitamente. Se a criança ou o parto acontecer ou não acontecer depois da 40ª semana, isto é, passar do período, a criança também é inviável e provavelmente vai estar morta no útero. O que isso tudo quer dizer? Que o nascimento, o parto, tem hora certa para acontecer. Amém, igreja? Se Jesus fez a comparação entre o seu sofrimento, a sua obra, a sua morte, as dores que ele vai passar com uma mulher que está prestes a dar à luz, então ele está nos mostrando também que tem uma hora exata para aquilo acontecer. Que Jesus não poderia morrer na cruz antes da hora ou antes do tempo. E muito menos morrer de qualquer maneira antes do tempo, porque havia uma hora determinada para ele morrer. É por isso que você vê Jesus, no primeiro milagre que ele operou na festa de casamento, quando a sua mãe Maria foi pedir ajuda, porque tinha acabado o vinho da festa, Jesus dizia para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, porque tinha uma hora para ele. Quando os irmãos de Jesus, que não acreditavam nele, o provocaram dizendo: se você é quem diz ser, vai lá para a festa também dos tabernáculos em Jerusalém e se mostre para os seus discípulos, porque ninguém que quer ser conhecido fica escondido. Jesus disse para os seus irmãos: vão vocês à festa, porque a minha hora ainda não é chegada. Ele falou isso também. Em vários momentos tentaram matar Jesus antes da cruz. Em vários momentos tentaram matar Jesus apedrejado várias vezes, mas ele não morreu apedrejado e escapou do apedrejamento. Tentaram matar Jesus empurrando ele de um precipício, de um barranco, mas ele passou no meio da multidão, ninguém o viu, e ele escapou daquela morte por queda, porque ele não podia morrer nem antes da hora e nem através de uma precipitação no abismo. Ele tinha que morrer crucificado e tinha uma hora. Você compreende isso? Tinha uma hora para acontecer. Assim como o parto tem hora certa para acontecer, a morte de Jesus, o seu sofrimento, também tinha uma hora exata para acontecer. Eu quero ver com você, além dessas referências que eu citei, João capítulo 7, versículo 30, onde está escrito assim: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E em João capítulo 8, verso 20, está escrito assim: essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus, ele tinha uma hora preparada para passar naquela situação. Se você pegar uma gravidez e dividi-la em trimestres, você vai ter uma gravidez no calendário solar. Ela vai demorar 3 trimestres e quase meio mês. São 3 períodos. Uma gravidez tem 3 períodos e meio mês, quase meio mês. O ministério de Jesus, desde o dia em que ele parou de pregar, ou melhor, desde o dia em que ele parou de trabalhar na carpintaria, até o dia em que ele foi consumar a sua obra na cruz, aquele período é também de 3 períodos e meio, 3 anos e meio. Não são coincidências essas coisas. Jesus está mostrando que a comparação tem profundidade. Agora vamos ver o que acontece no primeiro período de gravidez com a mulher, já que também o ministério de Jesus foi dividido em 3 períodos e meio. Olha só, a mulher no primeiro período da gravidez, o que a mulher sente? A mulher sente enjoo. A mulher, ela sente ânsia de vômito. A mulher começa
a ter desejos estranhos. A mulher muda até atitudes e comportamentos. A mulher fica diferente e ela começa a perder peso. No primeiro período de Jesus, aconteceu isso também. Jesus mudou de atitude. Os irmãos não o reconheciam mais. A própria família dizia, ele está agindo estranhamente. Vamos tirar ele do meio da multidão, que ele vai acabar morto desse jeito. Jesus mudou de atitude, de comportamento. Jesus mudou de hábitos, mudou de vida, mudou de atividade. E começou a ter até desejos estranhos por alimentos estranhos. Você já viu uma mulher grávida, quando ela fala, eu quero comer abóbora com chantilly? E o marido fica desesperado, onde eu vou arrumar abóbora agora? A mulher fala umas coisas assim. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Rabi, come, era hora do almoço, come, Rabi. Ele falou, uma outra comida eu tenho para comer que vocês não conhecem qual é. Comida estranha. A mulher fica sem apetite, sabia? Durante a gravidez ela não tem vontade de comer, porque ela tem muito enjoo. Ela fica enjoada. No primeiro período de Jesus, ele jejuou como nunca, não tinha apetite. A mulher, quando ela fica grávida, no primeiro período da gestação, ela fica num estado assim de lassidão, que chama. Quer dizer, é um estado de prostração. A mulher fica caidona, ela fica prostrada. E Jesus, no primeiro período, ele ficava o tempo todo prostrado. Passava noites e noites prostrado, orando. Quando iam procurá-lo de manhã, lá estava ele prostrado, orando. Um estado total de prostração. E aquele enjoo do primeiro período, Jesus teve também. Jesus ficou enojado com a hipocrisia dos fariseus. Jesus ficou enojado com a hipocrisia dos saduceus e dos sacerdotes. Tanto é que logo no primeiro período, ele faz um chicote enojado, enjoado do comércio nas igrejas, no templo principalmente, ele faz um chicote e expulsa os vendedores. Olha só. Tudo isso Jesus passou no primeiro período. Segundo e terceiro período da gravidez da mulher. A mulher passou o primeiro período, ela já tem 3 meses, agora ela está indo para o 4º mês. Então ela está indo para o segundo período. No segundo período de Jesus, houve uma superatividade. Assim como a mulher, depois de superar os 3 primeiros meses, o primeiro período, ela começa a ter uma superatividade. Até preocupa o marido. A mulher, ela consegue fazer várias coisas. Ela já não está naquele estado de prostração. Ela está fazendo muitas coisas. Ela quer trabalhar, ela quer limpar a casa, ela quer fazer o trabalho, ela quer cuidar dos filhos. Ela quer fazer um monte de coisa. E preocupa até a hiperatividade da mulher. E a mulher, ela faz isso. Jesus teve isso também. Uma outra coisa. No segundo período de gravidez, a mulher, ela aumenta o peso. Ela vai aumentar o peso não apenas porque o bebê está se desenvolvendo dentro dela, mas porque ela sente uma pressão para comer. Ela sente uma pressão. A pressão vai aumentando na mulher, o seu peso vai aumentando. Tanto é que no pré-natal, o médico tem que tomar o cuidado e ele vai pesando a mulher. Quantas mulheres aqui já fizeram o pré-natal? Levante a mão. O médico não ficou pesando vocês o tempo todo? Por quê? Porque a pressão, o peso vai aumentando. O peso vai aumentando. Se for demais, o peso vai prejudicar a mulher grávida e vai prejudicar o filho que ela está esperando. Então Jesus, no segundo período do seu ministério, ele começa a sofrer uma pressão violenta. Uma pressão que às vezes ele é obrigado a relaxar aquela pressão, para não precipitar as coisas. Assim como o médico na mulher grávida, ele vai controlando o peso e a pressão dela. Se a pressão está muito baixa, ele vai dar um efortil. Se é para pressão alta mesmo, efortil, é? Para baixo? Então se a pressão está baixa, então toma aqui o comprimido. Se a pressão está alta, vai cuidar de outro jeito, não é? Vai ter que acompanhar a pressão que a mulher está sofrendo. Jesus também falou, eu preciso agora dar uma relaxadinha, porque a pressão em cima de mim está muito grande. E se eu continuar aqui, as coisas vão se precipitar. E tem hora para acontecer. O médico controla a pressão da mulher para o parto não ser precipitado, para acontecer na hora certa. Então Jesus, espera aí, a pressão está muito grande aqui na Judéia, eu vou para Galileia.
Aí ele ficava tranquilo lá, aliviava a pressão, ia controlando aquela pressão, administrando a pressão. Continuando, a gestante durante a gravidez tem que tomar cuidado com a saúde para não adquirir doenças. Algumas delas podem ser inclusive fatais para o bebê. Uma mulher grávida, se aproxima de alguém que tem rubéola, ela pode danificar o feto dentro dela. A criança nascerá deformada se ela pegar rubéola. E mesmo se ela pegar, por exemplo, tuberculose ou qualquer outra doença durante a sua gestação, a mulher tem que tomar cuidado. Por exemplo, sífilis. A sífilis faz a criança nascer deformada também. Se a mulher tiver diabetes, tem que corrigir isso, porque tudo isso vai prejudicar a criança. Então, a mulher, ela não pode se contaminar com doenças durante a gravidez, porque ela pode até bem aguentar a doença, mas o bebê vai sair prejudicado. Jesus, então, durante o seu segundo período, o seu terceiro período, inclusive no primeiro, e aliás a vida toda, Jesus teve que se guardar, não pôde se contaminar, porque qualquer contaminação, e isso nós estamos querendo dizer com relação a pecado, ou culpa, ou falta, ou erro, qualquer pecado que Jesus cometesse, já invalidaria a sua obra, porque ele não poderia ser Salvador, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele mesmo tivesse pecado. Como que ele poderia tirar o pecado do mundo se ele fosse pecador? Se ele pecasse, ele estaria precisando de Salvador. Então Jesus, durante toda a sua vida, e depois no primeiro período, quando ele se revelou para o mundo, e no segundo período, e no terceiro período, quando a pressão aumenta, quando fazem de tudo para pegar Jesus numa cilada, quando lhe armam laços, fazem de tudo para ele pecar, e o diabo mandando tentação, fazendo de tudo para quê? Para que ele se contaminasse, para que a sua obra fosse prejudicada. Mas Jesus, ele se guarda disso tudo. E no último período, quando a gravidez está chegando no terceiro trimestre, a mulher, ela precisa se exercitar. Porque se ela levar uma vida sedentária, ela vai descontrolar todo o seu corpo, e isso vai ser ruim para o bebê que vai nascer. Você vê que tem algumas academias de ginástica que tem um exercício especial para gestante. A mulher grávida vai lá, ela fica se exercitando para melhorar a circulação do sangue, ela faz atividades, exercícios para poder ter resistência física para a hora do parto, porque a hora do parto vai ser brutal. Ela vai sofrer um esgotamento físico que vai minar toda a sua força. Mulheres fracas, grávidas, na hora do parto, têm mais chance de morrer, de ter uma parada cardíaca, de ter uma queda de pressão brutal, de desfalecer. Então a mulher, ela faz exercícios para se preparar para aquela hora difícil que ela vai enfrentar. Jesus, pra você ter uma ideia, no último ano, Jesus percorreu o país inteiro de Israel, pregando o Evangelho. Uma hiperatividade. Só que além da hiperatividade, a mulher grávida precisa descansar. Tem que dormir de umas 8 ou 10 horas. Jesus tinha uma hiperatividade, um bom preparo físico, conseguia andar assim por dia, 32, 40, 50 quilômetros, indo de uma cidade a outra, se deslocando no país inteiro a pé, sem condução. Quer dizer, só um atleta é capaz disso. Mas Jesus também tinha hora que ele falava, precisamos descansar. A gente tem que ter atividade, precisamos correr enquanto é dia, porque a noite vem, mas nós precisamos descansar. Discípulos, venham para esse lugar aqui deserto, vamos nos recolher um pouquinho. E às vezes Jesus entrava no barco e falava para os discípulos, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Por que, Senhor? Não, é porque assim a gente fica livre da multidão um pouquinho. E ele aproveitava que estava no barco para dormir, para descansar. E exigia que os discípulos também se recolhessem, que os discípulos também se guardassem. Então todos esses cuidados aqui, que uma mulher grávida tem que observar, no ministério de Jesus também foram observados. E por que foram observados? Porque Jesus sabia que ele estava grávido de todos nós, amém?
Ele sabia que estava esperando todos nós, ele tinha que fazer a obra perfeita. Jesus estava grávido da nossa salvação. Mas quando completa o tempo da gravidez, e a gravidez tem uma hora para cessar, chega a hora do parto, a mulher, ela sabe que agora não tem por onde escapar. Chegou a hora, não é? A mulher não pode virar para a vizinha e falar, vai no meu lugar ganhar o nenê. É ela e ponto final, vai ter que encarar mesmo, não tem por onde fugir. Chegou a hora para Jesus. Não tinha para onde fugir, ainda que ele pudesse fugir. Mas ele sabia também que não podia dizer para o discípulo, Pedro, vai lá, morre na cruz no meu lugar. Era ele que tinha que ir. Aquela era a hora dele. Finalmente chegou a sua hora. E eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 até o 4. Quando Jesus, na véspera da sua hora, falta um dia, menos de um dia, está chegando a hora. Olha a oração que ele faz a Deus, ó. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Ih, chegou a hora. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Aliás, eu queria que você circulasse o versículo 3 aí, para esquecer qualquer outro salvador, sabia? Para esquecer qualquer outro suposto salvador. Porque Jesus disse claramente, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Consumou a obra. Quando cumpre o prazo da gestação, quando se completa a gestação, chegou a hora. Jesus consumou a obra que ele recebeu do Pai para fazer. Chegou a hora. Agora não tem jeito, é a hora. Jesus se referiu a esta hora como a hora do parto. Nós lemos no começo, vamos voltar agora para você já começar a entender melhor o que ele falou, mas ainda não é tudo. Ele falou em João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Sente tristeza. Você acha que Jesus ficou alegre quando chegou a sua hora? Pelos evangelhos nós sabemos que não. Ele não ficou alegre, não. Ele veio para aquela hora, mas não ficou alegre. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. No começo foi levando. Primeiro mês, segundo mês, não é? Né? Foi levando. A hora que chegou a hora do parto, a mulher começa a tremer. Está chegando a hora do parto, e agora? E agora? O que vai ser? É uma tristeza, e agora? E ela sabe que só ela pode ir, não tem ninguém para ir no lugar dela. Jesus realmente sentiu tristeza naquela hora. Angústia naquela hora. Ele não falou, oba, chegou a hora, vou morrer na cruz, que legal! Sentiu tristeza profunda, angústia profunda. Você vê lá, por exemplo, no Evangelho de João mesmo, capítulo 12, versículo 27. Olha só. Jesus falou, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Jesus sentiu grande angústia, muita tristeza, porque chegou a sua hora. Ele está afirmando aqui que a sua alma está perturbada. Chegou a hora. Pai, mas o que eu vou falar? Me livra dessa hora, mas eu vim para essa hora. Olha o drama que ele está passando. Quantas mulheres aqui já deram à luz? Levantem as mãos. Ô bênção. Tá fácil explicar então, né? Está fácil explicar. A angústia que Jesus está sentindo, aqui ele comparou com a angústia da mulher que está para dar à luz. Então, veja lá, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo
22, no versículo 44, Lucas 22, 44, naquela noite, está chegando a hora, chegou a hora na verdade, está em contagem regressiva para aquela hora. Olha só Jesus orando no Getsemane, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Chegou a hora, Jesus está posto em agonia, suando com tal intensidade que as gotas de suor se transformam em sangue. A mulher, na hora que vai chegando a sua hora, vai dando suadouro nela. A mulher começa a transpirar, começa a passar mal, começa a ficar desesperada. Jesus foi sentindo, por isso que ele fez esta comparação. Agora, nós vamos ver o que acontece quando chega a hora do parto. A hora do parto. A mulher vai tendo contrações. Ela começa a ter dilatação e contração. A princípio é uma contração que funciona como um sinal. O espaço entre uma contração e outra vai diminuindo à medida que a hora vai se aproximando. Cada vez a contração vai ficando uma mais perto da outra. Significa que o sofrimento vai aumentando. Quando Jesus foi preso, a coisa até que começou suavemente. Começou com um beijo de Judas. O marido leva a mulher na maternidade e não dá um beijinho. Amor, eu tô aqui, tá? Tá aqui do lado de fora, tá? Aí Jesus vai lá, amarrado, né? Conduzido, amarrado com uma certa dignidade. Chegou na casa de Anás, primeiro interrogatório. Aí, puf, uma bofetada no rosto. É uma contração. Foi levado para a casa de Caifás, outra bofetada no rosto. Foi levado para Pilatos. Muitas chicotadas, muitos açoites. As contrações vão aumentando, o sofrimento vai aumentando. E ainda o dia praticamente acabou de amanhecer e Jesus já está extenuado de tanto apanhar, de tanto sofrer, de tanto ser torturado. A violência vai aumentando e diminuindo o espaço da violência. Até que chega uma hora, ele é um saco de pancadas dos soldados romanos, que colocam um capuz na cabeça dele, fazem uma roda, e ele, sem ver nada, começa a receber socos na nuca, na cabeça, no estômago, e ouve risos. E os soldados romanos dizem: vai, Jesus, profetiza, quem é que está te batendo? Fala o nome de quem te bateu, você sabe quem te bateu? E foram batendo cada vez mais. Quando tiraram o capuz do rosto de Jesus, ele estava já todo machucado. Aí cuspiram no seu rosto. Todos os soldados romanos cuspiram no seu rosto. Pegaram uma cana de açúcar e batiam na cabeça dele. Várias vezes. As contrações, o sofrimento aumentando, diminuindo o espaço. E essa contração foi aumentando com Jesus. Muito bem. Coisa que acontece com a mulher em seguida, quando as contrações estão se evoluindo, estão progredindo. Como é que está o bebê lá dentro? Como é que está o bebezinho? A criança que vai nascer? A criança tem que estar na posição. A criança não pode estar sentada. A criança tem que estar colaborando com aquela hora. E por incrível que pareça, a criança gentilmente colabora com todo aquele sofrimento. Coloca a cabeça para baixo, fez um movimento, está se preparando para sair. A criança está colaborando. A criança está na posição. Qual é o caso de Jesus em meio a toda aquela tortura? Ele está colaborando. Ele está na posição. Ele está no lugar certo, na hora certa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É ele que vai ter que padecer todo aquele sofrimento. E ele colabora até a posição final, abrindo os braços na cruz, sem qualquer resistência, para ser pregado naquela hora. Um sofrimento grande, mas ele colabora com toda a gentileza até a hora da crucificação, sem reclamar, cooperando com os fatos. Quando a mulher grávida, que teve aquele número de contrações multiplicado, que está prestes a dar à luz, a criança já está na posição, e a criança não sai, e é um parto normal. A criança não sai, e é um parto normal, tem que esperar. Poxa, mas está doendo muito. Mas tem que esperar. Ainda que hoje em dia muitas mulheres optem pela cesariana para não sentir dor de parto. Mas o médico, se ele vai fazer um parto normal, a parteira também, tem que esperar. Tem que esperar a hora. Não é? Mas está doendo muito. Vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas. O tempo que demorar tem que esperar. Jesus, ele está ali na posição, esperando o tempo que for necessário. E olha, às vezes o médico, ou o parteiro, ou a parteira, pega o bisturi e faz um corte na vagina que já está dilatada, faz um corte para aumentar a abertura, para ajudar a cabeça da criança a sair. E o que acontece quando é feito esse corte? Quando a bolsa arrebenta, quando começa esse trabalho de parto? Sangramento, hemorragia, um banho de sangue. O que está acontecendo com Jesus ali, naquela hora para a qual ele veio ao mundo? Ele está numa hemorragia profunda, perdendo todo o sangue através dos pulsos, através dos pés, através daquela coroa de espinho na cabeça. Ele está só vazando sangue, só perdendo sangue e com muita dor. E as contrações aumentaram violentamente. Por quê? Porque ele está pendurado no madeiro agora, entre o céu e a terra, e debaixo do seu pé tem uma espécie de um apoio. Aquele apoio é colocado para que o crucificado consiga até respirar, porque ele estica o corpo, estica os joelhos, se colocando naquele apoio, e consegue respirar, e depois desfalece, porque está sem forças, está totalmente entregue naquele sofrimento, e o sangue vai escoando, a hemorragia aumenta. Aí ele, para respirar, para não morrer asfixiado, estica o corpo novamente com todo o sofrimento para descomprimir o pulmão. Aí respira fundo e solta o corpo, e fica com aquele ar o quanto dá, para não morrer sem ar. As contrações vão aumentando. Jesus está passando por tudo isso. Muito bem. Agora, a dor insuportável. Jesus disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Além de tristeza, além de ansiedade, além de angústia, além de perturbação, além daquele sofrimento, a hora mesmo, a hora definitiva, a hora do parto, é uma dor insuportável, é uma dor inacreditável. Minha filha Georgia fez aniversário, menina linda de 16 anos, está até ali, é a cara do pai. E a gente estava lembrando o dia que ela nasceu. Ela é a caçula. Estava lembrando o dia que ela nasceu. Minha esposa estava já na hora, mas não tinha nenhuma contração. Foi no médico ver o que estava acontecendo. O médico falou: nós vamos fazer um parto induzido. Nós vamos induzir as contrações, parto normal. Eu fui levar ela no hospital só para fazer uma consulta, e ela ficou no hospital já. Eu falei: eu vou voltar para pegar roupa para você, vou deixar a Bianca, que é aquela minha outra filha, eu vou deixar a Bianca no tio Ideraldo para tomar conta, a tia Leda toma conta, e eu vou com o Giancarlo, meu filho mais velho, que era pequenininho, tinha 5 anos na época. Eu falei: eu vou com o Giancarlo, fico lá no hospital, já eu volto para te trazer as roupas. E dei o beijinho nela, o beijinho de Judas.
E fui buscar as roupas, tomei as providências e ela ficou lá. Ficou lá no Hospital Pompeia. É isso, no Hospital Pompeia? E eu fiquei na recepção depois, junto com meu filho, esperando a menina nascer, porque ela não queria nascer, sabe? Ficamos esperando ela nascer. Estão lá as horas passando, o tempo passando, e nada. Mas tem que esperar. Tem a hora. Ficamos lá esperando. De repente, naquele hospital super silencioso, aquela hora da noite, era 00:01. 00:01. Podia ter nascido às 9 da noite, às 8. Mas à 00:01, ela nasceu. Mas lá fora, lá na sala de espera, eu estava com o Giancarlo, meu filhinho, eu escutei um grito, amados. Eu escutei um grito naquele hospital. Mas eu escutei um grito tão alto, um grito de terror. Mas um grito tão forte que se eu pudesse imitar, eu ia fazer aqui. Mas eu nem sei como é que alguém pode gritar daquele jeito. Mas um grito tão forte que me arrepiou o couro cabeludo e eu reconheci o grito. Falei para o meu filho, é a mãe. É a mãe, saí correndo. Saí correndo, o parteiro, a parteira já nasceu. A gente estava lembrando disso, né? Lembrando do dia que a Georgia nasceu. Aí, Georgia, Arlete, como é que foi isso daí? Arlete, como é que foi esse grito? Por que você deu aquele grito daquele jeito? Por que aquele grito daquele jeito que eu nunca ouvi igual na vida? Ela falou, Joaíbe, você nem tem ideia do que é a dor do parto. Eu falei, poxa, estou interessado nesse assunto. Me conta como que é essa dor, me conta, porque eu nunca perguntei. Sei que dói, todo mundo sabe que dói. Mas como é que é, hein? Me conta essa dor. Ela falou, é uma dor, Joaíbe. É uma dor que parece que você não vai aguentar. É uma dor, mas uma dor tão intensa que você pensa que você vai morrer com aquela dor. Você fica tão desesperado, tão angustiado com aquela dor, mas é uma dor tão intensa, é uma dor tão indescritível, que você pensa o tempo todo que não vai aguentar, porque é uma dor tão grande, é uma dor tão forte, uma dor misturada com desespero. Você passa mal com aquela dor, é uma dor intensa, é uma dor insuportável, é um grito insuportável. Quando a gente grita é porque parece que acabou mesmo, parece que morreu. É uma dor que você não imagina como é que é. O grito da dor. E você quer ver só uma coisa interessante? Como de fato a obra do Senhor Jesus é parecidíssima com o parto. Quando ele está ali naquela hora e ele vai morrer. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e eu quero ler a partir do versículo 45. Acompanhe comigo. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta, isto é, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. E perto da hora nona, perto das 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz. Olha só, ele está crucificado desde as 9 da manhã. O sol vai escurecer ao meio-dia. Ele vai dar o grito às 3 da tarde. Olha o tempo que ele está ali na contração, na dor, no sofrimento, na sua hora. Olha o tempo que ele ficou pendurado. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus,
clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele deu um grito, amados. Ele clamou com grande voz. Quem é que pode descrever aquele grito? Aquele grito está gravado na eternidade. Nunca houve um grito igual àquele. Ele bradou, imagina um homem extenuado, sem sangue, sedento, fraco, sem forças. Imagina um homem dar um grito daquele. A dor era insuportável, a dor era tremenda. E quando ele deu aquele grito, que foi o grito máximo da sua hora, quando ele finalmente morre, foi a dor máxima. Diz que o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto até abaixo, e o monte Caveira, e o monte ali começou a tremer, e houve um grande terremoto, e até as sepulturas do cemitério se abriram, e os mortos ressuscitaram, as pedras se romperam, as rochas se fenderam, por causa do grito de Jesus Cristo. Um grito tremendo, um grito como nunca houve outro igual. Ele foi até o fim, aquela hora ele honrou, ele foi e ele aguentou. Foi uma hora de grande dor, foi uma hora de grande tristeza, mas ele já tinha profetizado. Vamos voltar para João 16, 21. Ali, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Naquela hora não nasceu um homem no mundo, não, nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. Ali ele se tornou o Salvador da humanidade, ali nasceu a nossa salvação. Com grande dor, ele deu à luz a salvação. E você pensa que ficou só na dor e na tristeza? Ficou sim na dor e na tristeza durante 3 dias. Durante 3 dias. Mas ele disse: a vossa tristeza se transformará em alegria. Outra vez me vereis. 3 dias depois da sua morte angustiada, sofrida, aquela morte aflita, depois de 3 dias de ter dado a salvação à humanidade, Jesus Cristo nos deu a maior alegria de todos os tempos. E essa alegria foi anunciada novamente com um terremoto. De novo a terra tremeu, e um anjo desceu do céu, tocou na pedra que estava na entrada do sepulcro, e ela se moveu sozinha para o lado, e de dentro da sepultura veio, vivo e poderoso, o nosso Jesus ressuscitado. Alegria na terra, alegria no céu, muita alegria na igreja. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não se lembra mais da dor, ele não se lembra mais do sofrimento. A alegria da ressurreição é muito maior. Jesus fez esta obra tremenda e nos garantiu a vida eterna. Um sofrimento que só Ele podia ter passado, e Ele passou. Quando a gente pergunta para alguém: você quer receber Jesus Cristo como único Salvador? Ele é o Filho de Deus, veio na terra para salvar a humanidade, morreu na cruz pelos seus pecados. E a pessoa pensa que Jesus veio aqui fazer um passeio, que foi fácil, que foi simples. Foi fácil dar à luz, mãe? Para Jesus foi muito mais difícil ainda. Quando você tem a opção de receber Jesus como Salvador ou não, você, com a resposta que der, pode fazer valer a pena todo o verdadeiro sofrimento de Jesus, ou você pode, pelo menos na tua vida, fazer com que todo esse sofrimento tenha sido em vão, desnecessário. Quando você diz: eu quero Jesus como meu único Salvador, então você faz valer a pena todo o sofrimento que Ele passou naquela hora. Mas quando você diz: eu não quero, ou quando você fica indiferente, ou quando você faz de conta que não é com você,
pelo menos no teu caso, tudo que Jesus fez e sofreu foi em vão, pelo menos no teu caso. E isso é inconcebível. Isso é indesculpável, eu vou te dizer isso. É indesculpável. É indesculpável. Vai ser impossível você que não recebeu Jesus como único Salvador querer entrar na glória. Deus vai dizer: o meu filho passou tudo aquilo por amor a você e você não o quis. Como é que agora você quer entrar aqui na glória? Aqui só se entra através do sangue dele. E você não deu a mínima para o sofrimento do meu filho, pelo sacrifício que ele fez por você. Você preferiu a reencarnação, preferiu Kardec, você preferiu os santos, os ídolos, as imagens, os padroeiros, você preferiu as religiões e desprezou tudo que o meu filho passou por você na cruz do Calvário. Agora você quer entrar aqui? Se Maomé não entrou, se Buda não entrou, se os falsos deuses não entraram, você acha que você vai entrar por ter confiado nesses falsos deuses, falsas religiões? Aqui só entra quem foi lavado e remido no sangue de Jesus. Aqui só entra quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui só tem direito à árvore da vida quem se banhou no sangue do meu filho. Por isso a tua resposta pode ser boa para você ou ruim para você, porque para Deus, amados, não altera nada. Se você não receber Jesus como único Salvador, para Deus não altera nada, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Se você não receber Jesus como Salvador, para Jesus não altera nada, sabia? Porque Ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus e recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele está lá cheio de glória, poder, autoridade e majestade. Todo o céu se ajoelha diante dele. Todo o céu o reverencia. Todos os demônios do inferno caem de joelhos por terra quando ouvem o nome de Jesus. Se você não receber Jesus como Salvador, Ele vai continuar sendo esse Jesus glorioso. Mas para você, muda, faz a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Para você faz diferença. Por isso que a gente pergunta se você quer. E se você quiser receber Jesus como único Salvador, você vai fazer valer a pena todo o sacrifício de Jesus. Jesus disse assim: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Na hora que você confessar aqui, de joelhos, que Jesus é o teu único Salvador, Ele vai confessar o teu nome diante do Pai, diante dos anjos, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. A partir daquele momento, você vai receber do alto um poder sobrenatural para se tornar igual a Jesus Cristo. Se tornar filho de Deus, filho adotivo, filha adotiva, adotado pelo sacrifício de Jesus. Você vai se tornar filho de Deus, filha de Deus, irmão e irmã de sangue de Jesus. Você vai estar ligado pelo sangue a Jesus Cristo. Parente sanguíneo. Se você receber Jesus Cristo como teu Salvador agora, você vai receber o poder de se tornar filho de Deus. Por isso toda a igreja fique de pé. Imagine alguém sofrer tanto, dar um brado daquele em alta voz, a ponto de estremecer as entranhas da terra, a ponto da terra entrar em convulsão por causa do brado de Jesus, a ponto do sol se esconder e as estrelas não darem a sua luz por causa do sofrimento e da dor injusta que ele estava passando. Imagine tudo isso feito por Deus para te salvar, e você fica aí de braços cruzados e não quer Jesus. E você fica aí de mão abaixada e não quer Jesus. Eu fui enviado a pregar. Deus me mandou fazer só isso. E quando chega esta hora aqui, eu tenho temor de Deus. Eu começo a passar até mal. Porque eu vejo que é uma hora importante para a tua salvação. E eu tenho medo de não encontrar as palavras certas para você ouvir, entender e imediatamente entregar a vida para Jesus. Eu tenho medo nesta hora de não conseguir ajudar você. Mas a verdade é que a única pessoa que pode se ajudar é você mesmo.
Eu não posso chegar aí, levantar a tua mão e dizer, recebe Jesus sim como Salvador. Ele está recebendo sim, ó a mão dele erguida aqui. Eu não posso fazer isso. Ninguém ao teu lado aí pode erguer a tua mão para te ajudar. É você que tem que erguer a tua mão e dizer, eu quero. Assim como só Jesus podia passar pela morte da cruz, porque aquela era a sua hora, agora também é a sua hora. É a hora de você nascer de novo, gerado não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, nem pelo sangue, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus, gerado agora pelo poder de Deus. Essa é a tua hora. Mas para você é uma hora simples, comparada à hora que Jesus teve que passar. Tua tarefa tão somente agora é erguer a mão e dizer, eu quero. Eu quero fazer valer a pena o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu quero agora, eu quero receber Jesus como meu único Salvador. É você que tem que dizer isso. E se você levantar a tua mão agora, é como se você estivesse sendo filmado pelo céu. Nesse momento o céu todo está te observando. O Espírito Santo está aí falando com você, para você realmente aproveitar esta oportunidade. Pode ser até a última da tua vida, antes da volta de Jesus. Mas o Espírito Santo está nos ajudando, está te ajudando, e você precisa se ajudar. Mas olha só que coisa, Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Jesus veio e enfrentou tudo isso para salvar você. O Espírito Santo trabalha para te convencer. O pregador trabalha para te convencer. A igreja está orando para você se converter. Mas não adianta nada, nem o esforço de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem de ninguém. Não adianta nada se você não quiser. Esse é o lado trágico da obra de Deus. Deus não vai salvar ninguém na marra. É a pessoa que tem que falar, eu quero, eu preciso desse Salvador. Eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Eu vou te ajudar no que eu sei fazer. Mas você tem que responder sim ou não levantando a mão. Ficar com a mão abaixada é responder não. Ficar indiferente é ficar com a mão abaixada. Mas se você se importou com o que Jesus fez pela tua vida e reconhece que Ele é o teu único Salvador, então você vai erguer a tua mão agora. Por isso eu pergunto, quantas pessoas agora querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Ergue a mão direita bem alto. Que coisa maravilhosa. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena sim, Jesus. Oh glória. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Oh glória. Venha. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos dizer obrigado, Jesus, por ter morrido por esta vida. Obrigado, Jesus, por ter feito esta obra de salvação com esta pessoa. Obrigado, Senhor, valeu a pena a tua morte na cruz do Calvário. Olha aqueles que estão sendo lavados e remidos por teu sangue. Olha a multidão que está sendo salva agora. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Realmente, o que Jesus fez foi um parto. Porque João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você está se tornando filho de Deus agora, todos. E olha que maravilha, já chegaram se ajoelhando e se rendendo para Jesus. Que coisa linda, coisa linda. Eu quero chamar aqui na frente todos os que estão afastados, afastadas, desviados, desviadas. Saiam dos seus lugares. Vocês que estão sem igreja, Jesus está voltando. Vem aqui para frente agora. Vem para cá. Os que estão afastados, afastadas, desviados, desviadas, venham para frente em nome de Jesus Cristo. Isso, venha. Você já conhece a palavra, Jesus está te chamando. Venha.
Eu quero falar, inclusive, com você que está aqui na igreja e está esfriando na fé, está morrendo na fé. Você não pode deixar isso acontecer, porque Jesus profetizou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É bíblico e profético que vai haver um esfriamento da fé em todo o planeta. Jesus até disse assim: e quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse esfriamento é profético, é necessário, mas Jesus avisou para não acontecer com você. Se você não tem mais vontade de orar, se você não tem mais vontade de ler a Bíblia, se você não tem mais vontade de vir à igreja, se a tua fé está esfriando, o teu amor está esfriando, não fique no teu lugar, venha aqui para frente agora, porque nós vamos orar e o Senhor Jesus vai te renovar, Ele vai te restaurar. Vem para cá. E enquanto essa multidão está vindo, eu quero falar com quem está ouvindo em casa pela rádio. Aí mesmo na tua casa, dobre o teu joelho, você que quer receber Jesus como Salvador. Você que está dirigindo o teu veículo e ouviu esta mensagem, pare o teu carro, pare o teu veículo, pare no acostamento, porque você vai orar agora recebendo Jesus Cristo como teu único Salvador. Vamos nos colocar de joelhos aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu compreendi o quanto custou a minha salvação. E é por isso que de joelhos eu me prostro agora, na posição correta, para nascer de novo, gerado agora pelo Espírito Santo e pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me garante agora a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Assim seja. Amém. Agora todos os que estão de joelhos, todos orem comigo. Meu Deus e meu Pai, eu preciso muito do vigor, do sangue de Jesus, para ter vitória nesta vida. Eu sei, meu Deus, que a minha vitória vem pelo sangue do grande vencedor, aquele que venceu a morte e o inferno. E eu preciso do Senhor para perseverar até o fim e ter a minha salvação concluída, finalizada, completada. E eu sei que a minha salvação completa agora depende de mim, porque Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Eu quero, meu Deus, te suplicar, te pedir de joelhos, me ajude a chegar até o fim, me renove com teu poder e me sustente com a destra da tua justiça. Não me deixe cair, nem voltar atrás, nem desviar, nem desistir, mas me sustenta, Senhor, neste caminho até o fim. Me renova, me dá dom, me dá virtude, me dá poder, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.